Olá, condôminos, tudo bem? Nós somos aqui do Papo de Condomínio, fazendo o nosso primeiro episódio. Quero aqui, desde já, agradecer a você que nos assiste. É um primeiro episódio de muitos, se Deus quiser. Nós somos do Grupo Aliança e do Papo de Condomínio e estamos iniciando o nosso podcast nesse momento. Nós vamos falar para você, condômino, para você que mora em condomínio, que vive esse ambiente de condomínio. Eu tenho certeza absoluta de que você vai poder interagir com a gente, tirar muitas dúvidas e vai ser o maior sucesso. Nós falamos aqui do Rio de Janeiro, para você que é do estado ou fora dele, só para a gente se situar, e a gente vai, com certeza absoluta, alcançar condomínios e condôminos de todo o país, eu tenho certeza absoluta. Nós vamos, nesse primeiro momento, falar um pouquinho da história de condomínio no Brasil, mas logo a gente vai adentrar aí aos assuntos das demandas condominiais, mais especificamente. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre alguns assuntos da Constituição, do aparecimento de condomínio no Brasil e de algumas legislações pertinentes a isso. E por isso a gente convidou, obviamente, especialistas na questão, no ramo do direito imobiliário. Nós convidamos 3 advogados que são do GML Advocacia, a doutora Bianca Martins, doutor Filipe Lima e doutora Aline Godoy, que estão aqui nos brindando com a sua presença. Eu vou apresentá-los já, começando pela doutora Bianca. Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui. Nós queremos muito ajudar vocês a terem mais a noção e a ciência, como funciona um condomínio, quais são as questões que um jurídico e até a administradora pode ajudar bastante internamente a vocês, quais são os papéis do síndico, do subsíndico, do conselho, até mesmo, principalmente, de você, condômino. Tá bom? É um prazer estar aqui e vamos lá. Doutor Filipe. Olá, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, não sei a hora que vocês vão estar assistindo, mas um prazer imenso estar aqui. Agradeço o convite ao Grupo Aliança, Edmilson, Moisés, Alex também. E vamos lá, tirar as grandes dúvidas e também o início do condomínio, como ele se instaurou. Doutora Aline, bem-vinda. Opa, gente, boa tarde ou bom dia, não sei que horas que vocês vão estar assistindo, como o doutor Felipe falou, A gente já agradeceu aqui a oportunidade ao Grupo Aliança de ter nos convidado para a gente bater esse papo aqui. Espero que a gente possa ajudá-los aí em todas as questões. E para você que acabou de se mudar para um condomínio, acompanhem a gente, porque vocês vão ter toda a noção de como é a vivência dentro do condomínio e aqui vocês vão poder tirar todas as dúvidas, tá bom? Sejam bem-vindos. Legal. Eu quero aqui fazer um parênteses, de agradecimento, porque o Papo de Condomínio, o Grupo Aliança Administradores não existem só por conta de uma pessoa, É um projeto que surgiu primeiro no coração de Deus e depois no coração de outros 3 sócios, que é o Alex e o Moisés, que estão aqui nos bastidores assistindo a gente. E a gente teve essa ideia, que foi uma ideia assim, muito interessante, porque a gente entende que o ambiente de condomínio não é um ambiente suficiente, muitas vezes, para a gente tirar dúvidas e dissecar um tema específico para a galera poder interagir e até participar. Então, a nossa intenção é trazer para cá, para o programa, para o podcast, situações que você não consegue entender ou ainda não conseguiu, e então tentar sanear. Eu quero que você se prepare também, porque a gente vai deixar disponível para você mandar os e-mails e as mensagens direto no Instagram do podcast, para que a gente, de alguma forma, capte a sua dúvida e trabalhe em programas posteriores também. Uma outra situação que vai ser bem legal da gente fazer é o podcast no condomínio, dentro do empreendimento, interagindo com os moradores, com as pessoas ao vivo, para que a gente, de alguma forma, também faça você se sentir cada vez mais familiarizado. Então, vamos lá? Vamos começar a conversar um pouquinho. Então, eu quero que, primeiro, agora, mais uma vez, agradecer a vocês a presença. Acho que vai ser bem legal a gente poder conversar um pouquinho sobre algumas diretrizes. A gente quer até pedir um pouquinho de paciência dos moradores, dos condôminos, porque a gente vai chegar nos temas mais reais, mais cotidianos. Sim. Mas antes disso, nesse primeiro episódio, a gente quer tratar um pouquinho sobre como surgiu o condomínio no Brasil, esse papo, a lei especificamente, a 4591 de 64, que começou a legislar mais amplamente a moradia. E a gente sabe que o Brasil é um país muito populoso, que depende muito
dessa situação de moradia e dignidade da pessoa com relação a onde ela mora e como mora. Então, eu queria, doutor Filipe, a lei de incorporação, né, imobiliária, a lei 4591, ela veio para, de alguma forma, garantir alguns direitos que já na prática estavam acontecendo, mas sem muita legislação com relação a isso. Então, assim, fala um pouquinho para a gente da lei, do âmbito dela com relação ao amparo que ela traz para as pessoas nos condomínios, e aí a gente vai, ao longo disso, conversando com as doutoras também. Não, legal, muito importante, até para que a gente possa entender como funciona uma máquina, a gente precisa saber o porquê que ela existe, de onde ela veio também. O condomínio, né, na sua análise etimológica, para quem está assistindo, etimológico é quando a gente estuda o fundamento da palavra, significa domínio de todos, ou domínio de alguns, é domínio de mais de uma pessoa. Então, seria proveniente de um direito de propriedade, não só de uma pessoa, mas de outras pessoas também. E ela teve esse avanço, ele foi criado o condomínio, porque lá na década de 1960, né, havia já uma população crescendo e não haviam mais propriedades a serem dissipadas pelas pessoas. Então, a superpopulação fez com que os condomínios fossem criados. Os condomínios horizontais, primeiramente, depois, logicamente, hoje a gente tem uma grande parte de condomínios edilícios, que é o que a gente vai conversar futuramente. Então, com essa necessidade legislativa, levando em consideração que o legislador acompanha os eventos sociais, né, o que a gente estuda no direito como fontes formais ou materiais, né? Fontes materiais são eventos fáticos que produzem uma norma, né? Dão aquele interesse do legislador para poder escrever sobre isso. Então, essa superpopulação fez com que os legisladores escrevessem a Lei 4591, que é de 64, salvo engano, sou péssimo com o ano, mas... 64. 64, né? Certinho. E aí ela estabeleceu ali alguns parâmetros, e não só nesse sentido, mas também outros aspectos de Código de Defesa do Consumidor e etc., que a gente também vai adentrar aqui, os doutores vão, pelo amor de Deus, vão comentar também. E aí, por isso que surgiu a Lei de Incorporações Imobiliárias e Condomínio. Mais interessante é que nessa época os legisladores já falavam de problemas relacionados ao aumento populacional e ao déficit de moradia, e outros problemas que a gente vai tratar ao longo do programa de hoje ou dos próximos também com relação à construção em si, e essa relação do morador com a construtora. Em 64, dizem os registros que o Brasil já tinha quase 10 milhões de déficit habitacional de unidades de moradia, 8 milhões mais ou menos. E o Sistema Financeiro de Habitação ele foi criado para, de alguma forma, instituir um programa de interesse social, porque havia uma parcela grande da sociedade sem ter, de alguma forma, acesso à moradia, um procedimento financeiro que, de alguma forma, subsidiasse, né, esse pagamento dessa aquisição da sua primeira moradia. Então, a gente começou a observar que estavam acontecendo o que chama-se de adensamento excessivo, que é você ter um compartilhamento do mesmo dormitório por mais de 3 pessoas, ou de coabitação de várias famílias no mesmo imóvel. Então, assim, a dignidade da pessoa humana, de alguma forma, já instituída, né, por vários pactos internacionais, não estava, de alguma forma, sendo amparada pelo direito brasileiro. E aí a gente começa a ver surgir condomínio. Pós-Segunda Guerra na Europa, depois ali na década de 50 e 60 no Brasil, começa a surgir condomínio. E quando começa a surgir condomínio, eu costumo brincar que condomínio é um tabuleiro de xadrez com peça faltando. Condomínio muitas vezes é um trilho, né, e o trem está descarrilhado, a gente tem que tentar trazer ele para dentro, trazer ele de novo para o trilho. E assim, várias vezes a gente consegue observar que as pessoas têm um impacto muito grande com o condomínio, elas não estão acostumadas, e a gente já vai entrar mais um pouco na rotina delas. Como é que é o trabalho de vocês, enquanto escritório de advocacia, assim, para tentar, de uma forma didática, conciliar os interesses do condomínio e, ao mesmo tempo, os interesses dos moradores, quando vocês têm um primeiro encontro assim com eles? Na verdade, né, o jurídico ele é de suma importância, claro, né, no acompanhamento até inicial, quando é feita aquela instalação, a AGI, né, a instalação do condomínio, que são indicados ali os profissionais competentes para a entrega desse empreendimento. É claro que o síndico normalmente não tem expert, né, por exemplo, em engenharia, para estar dando um aceite, né, daquela entrega daquele empreendimento. Então, o jurídico ele já entra
ali assessorando todas as questões até na hora da AGI mesmo, tá? Ali andando junto com o síndico, tá? Realizando todas as análises de contrato, para a assinatura deles, com uma segurança e um balanço contratual, né, um pouco mais ali, como posso dizer, digno, né, sem que o contrato seja oneroso para uma das partes, né, equilibrando dessa maneira. Exatamente. E assim, no início do condomínio, né, é quando se fazem todos os contratos. E quando o síndico ele não tem uma expertise jurídica, ele acaba assinando contratos que são onerosos para ele. Sim, menos, né? A gente já pegou vários condomínios com vários contratos, inclusive de administradoras, que o contrato ele tinha uma multa absurda, o condomínio não estava satisfeito com os serviços daquela administradora, mas continuava com ela justamente porque não tinha condições de pagar aquela multa, e aí a gente entra já na previsão orçamentária, porque o valor da cota não supre as necessidades do condomínio. Então, são muitas coisas envolvidas, né, nessa situação. Mas o que eu acho de mais importante para um jurídico no condomínio, e principalmente no início, é essa questão mesmo de analisar os contratos que o síndico vai assinar, porque geralmente o síndico não é profissional e não está acostumado com cláusulas contratuais. Inclusive, na própria entrega do condomínio, é indicado que o síndico ele contrate um engenheiro para acompanhá-lo, né? E se tiver ali alguma demanda, que seja feita uma ressalva, tá? Para que a construtora possa estar ali sanando aquele vício encontrado pelo expert, né? Porque o síndico, ele, muitas das vezes, ele não tem essa especialidade, ele não é engenheiro, ele não é um jurídico, então ele precisa da ajuda dos profissionais para que ele tenha esse condomínio entregue de forma efetiva e que não tenha problemas ao longo, né, da mudança com as manutenções do condomínio, que a gente vai falar já sobre essa questão também. Pode falar. Outro ponto muito importante, eu não sei nem se é isso que você iria falar agora, é o regimento interno, né? Porque geralmente as construtoras elas entregam a convenção, mas o regimento interno não. E cada condomínio tem a sua especificidade, né? Tem um grupo de pessoas que são diferentes. Então, a gente sempre tenta levar o regimento interno, até porque nas convenções geralmente não possuem a estipulação de multa. Sim. E quando existem muitas pessoas convivendo no mesmo ambiente, até a gente dentro de casa mesmo com a nossa família já dá ruim. Imagina um monte de pessoas diferentes, com famílias diferentes, com costumes diferentes, morando no mesmo local. A gente tem essa criação também do regimento para ajudar na convivência de um condômino com outro e explicar, né, o que se trata um condômino, como que vai ser a partir de agora, naquelas situações principalmente de barulho, de incômodo. Exatamente. A gente estava até conversando antes sobre essa evolução histórica, né? E eu pontuei que o direito acompanha a sociedade, não é a sociedade que acompanha o direito, e é justamente o regulamento interno e a convenção que fazem com que o direito acompanhe a evolução daquele condomínio. Porque, por exemplo, como a gente estava entrando nesse assunto, teve a Lei 4591, e ela não comporta ainda a amplitude que um condomínio necessita. Aí, como a gente não tem um impulsionamento legislativo, o que cabe a nós? Fazer nossas fontes formais, que é a convenção e o condomínio. Então, a gente tenta, através de assembleias extraordinárias ou ordinárias, estipular ali quais são as regras que vão se aplicar em um condomínio específico. Porque a regra que se aplica para o meu condomínio não é a regra que se aplica no seu condomínio. Eu tenho uma parcela dos moradores ali que tem poderes aquisitivos diferentes, costumes diferentes, e eu tenho que adequar isso para que eu não consiga também fazer uma taxatividade excessiva, mas também não deixar lacunas, né? Justamente. A gente também identifica a deficiência no Código Civil, né? Porque tem muitas questões que, infelizmente, eles acabam travando dentro de um condomínio, principalmente em relação aos quóruns, né? Aos quóruns especiais. Alteração de convenção, por exemplo, né? Isso, exatamente. Alteração até mesmo de fachada. Sim. E essas outras situações mais. Mas a gente fala mais pra frente. Vocês viram aí que esse tempo todo que eles falaram foi só sobre o que
envolve o departamento jurídico de um condomínio. Eu falei, já Não, acabou o primeiro peraí, episódio aqui. Foi só um pouquinho, não. Ainda falta muita coisa. Ainda tem muito. Eu brinco assim porque eu tenho um pouco de... Trabalhei em algumas empresas e eu tenho uma visão muito clara para condomínio. Condomínio não funciona se não tiver um síndico que tenha uma visão minimamente gerencial, uma administradora minimamente responsável e um departamento jurídico. Porque, querendo ou não, você está lidando ali com interesses, com legislações, com finanças e com obrigações mensais, anuais, semestrais que você tem que fazer. Então, às vezes, você tem um cara que vai dirigir um condomínio, ou uma mulher, um homem, enfim, síndico profissional ou morador, e um síndico profissional tem que ser, de fato, muito profissional para compreender todas as regras de um condomínio, e ele está gerindo, muitas vezes gerindo de uma forma mínima, sem compreender que tudo isso que a gente está dizendo, né, desde a origem do condomínio, da sua entrega, da sua manutenção mensal, que eu falo do cuidado mensal das contas, das finanças, tudo isso é irrigado de obrigações legais, tudo isso é irrigado de obrigações até morais com os moradores. Porque uma atitude tomada ou um contrato assinado sem a compreensão jurídica dos seus impactos vai ocasionar um prejuízo para o bolso de quem mora lá. Justamente. Então, assim, essa legislação de fato não existe. O Código Civil diz que o síndico responde pelos seus excessos, pelas suas omissões, por não prestar contas ou por não gerir convenientemente. Só que não tem penalidades mais específicas, né, para aquele indivíduo que, de alguma forma, promove uma causa muito onerosa para o bolso de quem mora. E a gente sente um pouco de falta disso na legislação de uma forma específica. Mas, dentro dessa dignidade da gestão do cotidiano, a lei também, a partir de 64, pensou, cara, a gente vai criar condomínio, a gente vai criar essa nova expectativa de moradia vertical ou horizontal, mais propriamente para o vertical, e a gente tem um público muito grande. E a gente não fala aqui, obviamente, num primeiro momento, dos condomínios de luxo, embora as suas regras e legislações sejam equivalentes, mas daquele grupo de condomínios que tem o interesse social. E esse grupo de condomínios que tem interesse social, eles têm uma voz bem baixinha que fala alguma coisa por eles, que é a lei que existe. É a única voz. Sim. Porque diante do que a gente assiste e vê por aí, se não houver uma empresa honesta, um síndico honesto, a gente não vai ter outra voz que seja pelo morador. E eu tenho, de alguma forma, dificuldade de lidar com essa rotina tão séria e cada vez mais crescente. Só para ter uma ideia, o Brasil tinha em 64 79 milhões de habitantes, hoje tem 215. O Brasil tinha uma renda em 2006 per capita, pelos 17 milhões hoje de moradores do Rio, de R$ 1.200, agora é de 1.700 só, mudou muito pouco até agora. E aí você vai vender para essa pessoa um imóvel, e esse imóvel ele vem carregado de obrigações, tanto para ela quanto para o condomínio, tanto individualmente quanto de forma conjunta. E aí vocês, como jurídico, têm o papel de tentar, didaticamente, mostrar ali, fazendo, né, uma espécie de feijão com arroz, gente, olha, não é assim, tal, porque as pessoas vêm com as suas histórias, vêm com as suas manias, e muitas vezes querem exigir, né, ou por resistência ou por discordância, aquilo que elas acham que é o correto. E a falta de legislação ou a falta de informação na aquisição tem promovido uma série de discussões internas. Então, eu quero jogar para vocês também uma outra situação, que é a seguinte. No Brasil, mais especificamente, a gente assiste isso no mercado do Rio de Janeiro, alguns outros estados talvez um pouco menos, a gente tem uma dificuldade muito grande naquela relação de compra e venda da instituição da AGI, né? E aí vocês podem explicar o que é a AGI, né, a instituição da personalidade, e o que através dela vai começar a acontecer com os condomínios, para os nossos condôminos entenderem bem e tomarem, né, certos cuidados também. Quer falar? Não, fica à vontade. A AGI, a Assembleia Geral de Instauração, onde a incorporadora, né, ela faz a entrega e faz a constituição do condomínio. Ali cria alguém que tem uma personalidade jurídica, que isso também é um tema discutidíssimo na doutrina da personalidade jurídica do condomínio, apesar de haver já alguns enunciados do Conselho de Justiça Federal falarem no sentido de que o condomínio é a pessoa jurídica de direito privado, né? O condomínio, apesar de não haver uma pessoa criada como uma empresa, mas ela também, sim, adquire direitos e deveres, assim como seus prestadores de serviço, seus moradores.
assim também é criado o CNPJ. E eu acho que um déficit muito grande é a gente não ver o condomínio como empresa. Eu acho que assim, a lei ela não dá essa natureza para o condomínio de empresa, mas a gente precisa pensar como empresa no aspecto prático, né? É aquele totalitarismo constitucional que também fala no direito constitucional. Pela Constituição é tudo, a Constituição tem que garantir a livre iniciativa, os valores sociais, mas como é que eu faço isso na prática? O condomínio tem muito disso. Então, eu tenho que ter lá as obrigações, como a doutora Bianca falou, na convenção, de manutenções, etc., mas o aspecto prático, ele me dá essa possibilidade? Não dá. Então, com a lei de incorporações, apesar de não dar essa possibilidade de a gente tratar o condomínio como empresa, eu acho que a gente tem que tratar porque isso também melhora no aspecto econômico, né? Quando você fala de um condomínio para contratar um jurídico ou uma outra empresa prestadora de serviços, se ela não tem uma cota que seja adequada, infelizmente vai ser a gente... difícil, né? Continuar andando com as próprias pernas, que é o que acontece quando ele é instalado, né? É como se ele tivesse nascido, só para vocês entenderem. Ele nasceu ali naquele momento, então ele tem que ganha caminhar. Personalidade jurídica própria. Agora é com vocês. Ele tem que caminhar. A única coisa que difere a questão da empresa, que o Dr. Felipe falou e falou muito bem, é que o condomínio ele não tem o segmento de lucro, né? Fins apenas lucrativos. Isso aí, não tem fins lucrativos, né? Ali você Rateio rateio de despesas, né? Você recebe para pagar todos aqueles débitos que você contrai. E a contratação de muitas empresas, né, que é necessário. Vocês têm aí várias empresas, né, que trabalham ali na segurança do condomínio, que eu digo a portaria, né, limpeza. Então, o condomínio na AGI, ele já começa a andar sozinho. Então, é muito importante que a AGI seja cuidadosamente, como posso tratada, né? Principalmente na previsão orçamentária. Exato. Principalmente. Eu acho que isso é de suma importância. Talvez o Edmilson possa explicar mais ou menos como funciona, né? Para que vocês possam entender de uma forma mais fácil como é feita essa previsão orçamentária, inicialmente no condomínio. Até antes da previsão, tem coisas que acontecem que, assim, eu estou falando de estatística, né? As pessoas procuram a gente nas assembleias Sim. e falam. Sim. Na hora que eles vão no stand, eles olham um protótipo lá do muito apartamento Lindo, que eles desejam. um sonho brasileiro. A venda E aí, quando eu já vi casos de gente que comprou no 3º andar, mas quando recebeu a chave era do 5º. E o contrato estava no 5º, ele não tinha observado essa alteração. assinou. A pessoa prometeu para ele que a cota é 670 Vaga de reais. garagem. Vaga de garagem. Poxa, eu tenho discussão. vaga. Aí quando vai olhar a convenção, não, é rotativo. E não tem para todo mundo. É quem chegar primeiro, coloca. A gente vai falar sobre vaga de garagem, suas espécies também, em um programa mais à frente. Mas o grande X da questão hoje, no stand de venda, muitas informações são passadas e as pessoas se conectam a essas informações não são passadas por escrito, são apenas verbalizadas. E você que está num stand ou que está pesquisando um imóvel, tudo que for dito, peça para que seja escrito e assinado pelo representante de venda. Isso é muito importante. Na entrega no momento da assinatura do contrato com a construtora, ela tem que te entregar a convenção e o memorial descritivo daquele empreendimento. E ali você consegue identificar, por exemplo, a vaga de garagem. Tem convenções que explicam quais são os apartamentos que possuem direito à vaga de garagem. Se você tem a convenção ali na sua mão, você vai ter identificado se realmente aquela unidade que você está comprando, ela lá no início, quando é entregue no cartório, já está escrito que realmente a sua vaga de garagem está ali. Então, isso realmente é muito importante. Muitas pessoas, inclusive em assembleias, falam que não recebem a convenção e muito menos o memorial descritivo. Tem pessoas que já estão morando há mais de um ano e nem têm acesso ao memorial descritivo, só a convenção por causa do síndico. Um outro caso que acontece muito também é a pessoa que compra dizendo assim, eu não quero perto do salão de festas porque vai ter barulho, eu não quero conviver com isso, eu trabalho de noite. E aí quando ela pega a chave, tá lá o salão bem na frente dela, ou então a casa de gás, né? Então, assim, tirando o direito de visão que ela achou que fosse ter, compra com sol da manhã, mas na verdade o sol da tarde. Então, erros que acontecem, que a gente vai falar também já com relação às premissas
dessa relação contratual sob o ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor. Mas na lei de incorporação, artigo 43, inciso 4, diz que é vedado ao incorporador alterar o projeto durante a performance de construção. Então, assim, quando é apresentado para você como vai vir o produto não pode sofrer alterações. Tirando essa parte, na AGI, muitas das vezes, eu já participei de várias, as pessoas não têm a chance de escolher ou de tentar identificar uma alteração sobre as propostas que estão sendo colocadas. Normalmente, na AGI, a gente tem algumas coisas que acontecem. Primeiro, a cota é uma cota comercial, não é a que vai sustentar. E a gente sabe que uma AGI institui um valor de cota e esse valor é discutido anualmente. Então, você não tem como prever por 12 meses que esse valor se sustente. Muitas vezes, uma empresa administradora é colocada já de uma forma a ser a única opção ou duas únicas opções, e você não tem a chance de pesquisar ou de dar ao síndico, como incumbência do Código Civil, a escolha. Tem convenções que ainda dizem que você não pode trocar aquela administradora ali por 2 anos. Isso aí, é verdade. Então, assim, cota, que não é aquela que de alguma forma foi discutida, compreendendo a necessidade. Não é síndico, realidade, né, do condomínio. o síndico que você também não teve chance de pesquisar, apareceu ali, algumas vezes por comissões que indicaram, mas outras vezes por indicação da construtora, e também a questão do orçamento, né? O orçamento previsto não contempla a necessidade. Então, assim, quando vocês, como advogados, herdam esse tipo de situação de uma AGI, obviamente que o condomínio não se sustenta por muito tempo. Cota comercial, síndico, contrato vinculado à AGI. Então, assim, eu lembro de um caso recente, né, que você orientou um síndico assim, quem assina o contrato é você, você escolhe. A construtora até voltou atrás nesse sentido. Então, você pode explicar um pouquinho até sobre o ponto de vista de orientação para os futuros síndicos que passarem por isso. Esse caso que você está dizendo foi um caso que o síndico recebeu o condomínio dizendo que a administradora teria que ser aquela ali. E, naquele momento, ele ficou meio desconcertado porque ele não concordava com o valor que estava sendo cobrado pela administradora. E quando ele me enviou o contrato, existiam multas contratuais altíssimas e até mesmo cláusulas abusivas. Então eu falei para ele, olha, você não é obrigado a assinar esse contrato, tá? Por mais que a construtora tenha colocado na convenção ou tenha imposto para que você faça isso, então por que eles não assinaram? Por que é você que tem que assinar? De quem é a competência para contratar? Não é da construtora, é sua, então você não precisa contratá-los. Você pode buscar outras administradoras e você faz lá os orçamentos. Né? Eu indico a você que faça no mínimo 3 orçamentos, que você converse com o seu conselho. Eu também acho muito importante você levar para a Assembleia, para que essa escolha seja feita em Assembleia, e foi isso que ele fez. Ele fez e a administradora voltou atrás, disse, não, tudo bem, porque estavam pressionando a ele, dizendo que já tinham sido contratados, que já tinha sido tratado em AGI, que ele não poderia modificar aquilo. E como ele estava tendo uma assistência jurídica por trás, ele falou assim, não, eu não vou fazer. Aí a administradora voltou atrás, a construtora entrou em contato, disse, não, realmente é você que tem essa competência, então pode escolher aí a administradora, vamos levar para a Assembleia. E assim ele fez, e ele colocou a administradora que ele queria e com cláusulas, né, bem melhores, valor melhor. E ele está tendo uma assistência hoje bem que melhor, ele não teria. Lembrando aí mais uma importância do jurídico no condomínio. Exatamente. Né? Porque se não tivesse sido feita essa análise contratual prévia, talvez ele tivesse assinado esse contrato nessa pressão. Ele estava sendo pressionado mesmo. E ele é quem responde, né? E tem muito a persuasão pessoal de você ver algo escrito e ir contra o que está escrito, né? Então, se na convenção ele fala, não, é obrigatório que eu esteja aqui. Só que, claro que com o raciocínio jurídico, né, como a doutora Bianca teve, de identificar, não, eu estou violando aqui minha liberdade contratual, isso está previsto no Código Civil, foi elevado a um super princípio com a Lei de Liberdade Econômica. Então, assim, eu não sou obrigado a assinar um contrato porque está aqui escrito. Eu sou o que, marionete? É igual você casar com alguém e não escolher o teu companheiro. É o casamento ainda acontece. Mas de fato é um casamento. E o mais engraçado é que a construtora estava querendo obrigar ele a assinar esse contrato
E ele seria responsável por aquele período todo daquela gestão daquela administradora? Justamente. Eu falei, não tem como. A administradora é o braço direito do Exatamente. síndico, né? Divide ali as responsabilidades. Relação de confiança também. Então, ele tem que ter essa confiança na administradora ou no prestador de serviço, seja ele qualquer, que ele vai trabalhar durante aquela gestão ali, que é de competência dele. E ele responde pela omissão, né? E pelo excesso que ele vai, né, trazer ao condomínio Praticar. ali, se ele Exatamente. praticar algum excesso ou omissão. Essa informação foi muito importante, acho que a gente também ia aprofundar, mas é uma dúvida que a gente tem o tempo inteiro, né? Pô, o síndico responde? Não. Quem é? Administradora? E a gente vê a jurisprudência entender nesse sentido. Gente, o síndico é quem vai responder, não adianta. Então, nesse caso aqui, a construtora colocou lá na convenção que eu tenho que ficar com essa administradora. Essa administradora recebe todas as contas, todos os valores, né, pagamentos de boleto do condomínio. Ela se apropriou indebitamente, obviamente que uma parcela de responsabilidade também vai caber a ela. Mas no direito também tem a culpa em elegendo, né? Aquela culpa na escolha. Então, você que escolheu essa pessoa para administrar seu dinheiro, assinou. meu amigo. Responsabilidade. Código Civil no 1348, parágrafo 2º, é bem claro, o síndico poderá delegar para outrem parte ou todas as suas funções administrativas. Sim. Como a doutora Bianca disse, é uma relação de confiança. Eu não vejo lógica, por exemplo, de alguém escolher por mim e eu levar a responsabilidade de tal escolha. Então, de fato, hoje, na nossa visão, não tem cabimento alguém fazer de você o síndico na AGI e, ao mesmo tempo, dizer, olha, você vai ter que conviver com essa empresa por 2 anos. E tem um outro ponto fundamental no ramo, e aí é o meu ramo de administração, e eu quero aqui deixar bem claro também para quem está nos ouvindo e nos assistindo, não será um podcast voltado apenas para promover a administradora ou Grupo Aliança. Nós vamos trazer outros donos, outras empresas também, para contarem suas experiências, para dialogarmos sobre os nossos cases de sucesso ou sobre também os nossos insucessos, porque a vida não é só feita de flores, exatamente, né? Ela tem os cravos também pelo caminho. E assim, tirando também esse aspecto de que o síndico, muitas vezes, por falta de conhecimento, numa AGI é envolvido a acatar a empresa que é, de alguma forma, induzida ou colocada à disposição por parte do incorporador, tem outro cuidado específico também. O dever de informar ao síndico quais são as responsabilidades que ele tem para receber o condomínio. Então, a gente falou agora do síndico com relação a contrato, né, e escolha. Agora a gente vai falar sobre os cuidados jurídicos na entrega, na vistoria, em outros detalhes mais. E depois nós vamos falar com relação ao valor, né, da previsão que é proposto lá também. Sim, como o Edmilson disse, né, a gente tem que tomar muito cuidado com o memorial de incorporação e você, consumidor, né, que fez o contrato, fique bem atento ao seu contrato. Dê uma olhada com calma. Eu sei que às vezes ali o corretor assina aí que é o teu sonho, irmão. Toma a chave hoje. Não, e a pessoa tá super empolgada, a gente entende. Com certeza. Né? Tá doido para entrar na residência, quer morar, quer Toma, comprar. a chave aqui, ó, a chave na mão. Aí você já, meu Deus, quero assinar logo, fica desesperado. E a maioria também nem entende Não o que está escrito verdade. ali, né? Porque são muitas cláusulas até mesmo repetitivas e... Exatamente. Então, assim, você que está assistindo, pega com calma. Se for financiado, melhor ainda. O banco já pagou, amigo. Eles vão querer receber. Tenha calma. Espera, leva para casa. Pega aquele teu primo, advogado. Pô, dá uma lida para mim com calma. Mas normalmente de graça. De graça. Normalmente é de graça. Mas é assim, cobra né? ele. Logo lembra. Se tu pagou uma mensalidadezinha da faculdade dele, cobra. Tá na hora de pagar. Investiu lá. Pede um modelo, né, de contrato. Exatamente. Dá uma olhada. Tem algumas algumas cláusulas leoninas, levando em consideração que tem um arcabouço protetivo do Código de Defesa do Consumidor, tem ali algumas normas de proteção para o consumidor, mas tem pegadinha. Às vezes uma cláusula que pode até ser abusiva, mas ela está em negrito, caixa alta, ela pode ser aceita. Sim. Então tem coisas que você tem que estar atento. Né, que você e assim, como o Edmilson disse, às vezes você comprou o imóvel, está lá no 2º andar, chegou lá, está no 5º. Aí, não, vou te apresentar teu imóvel, 5º andar. O que houve? Ah, não, é garagem. Não, mas eu comprei no 3º. Se tem lá garagem, era para estar no memorial, era para estar
Isso acontece muito. No a gente manual, está falando então? aqui, parece mentira. Mas Mas a acontece. gente É verdade. vê muito em assembleia, a gente tem muitos problemas em relação a essas questões. Aconteceu esse mês, né? Justamente, na última assembleia, Na última teve um assembleia. condômino que estava questionando, porque ele comprou com vaga, mas ele não tem direito à vaga. E quando nós fomos olhar na convenção, de fato, a unidade dele não tinha direito à vaga. Então, a Ele gente pediu para eu sempre- ligar para a esposa para explicar. Liga para Olha ela só que que explica. doideira. Aí Eu ele- faria isso. Então, Ele queria saber de ele não nós, né? O que entende. ele poderia fazer. É. E aí... Aí ele falou, mas lá eles me prometeram. Eu falei assim, nós falamos, né? Você tem alguma coisa que comprove, um documento, ou pelo menos uma foto que a própria construtora, né, mostrou para você, Sim. te enviou, uma prova. Eu não tenho Alguma nada. conversa, Eu né? só lembro que Geralmente ele falou. conversa com o corretor pelo WhatsApp. Difícil, né, Tem que doutor? ter a prova da propaganda enganosa, né? A gente Difícil. precisa fazer Tem que prova. comprovar. O processo, assim, mesmo que você tenha um advogado maravilhoso, o cara dá nó em pingo d'água, tá devendo o cara da padaria há anos e não paga, vendo o rapaz todo dia. Não adianta bons advogados e bons argumentos sem provas. Muitas das vezes, e isso eu não falo com felicidade, mas o magistrado, com a penca de processos, eu acho que teve agora um balanço no CNJ, temos mais de 80 milhões de processos ativos hoje. E, você coloca aí 5 mil juízes no Brasil. Sobrecarregado. É muita coisa. Então, ele não vai... Caraca, a petição é enorme. Ele não vai olhar as petições. Ele vai olhar os seus pedidos e vai olhar as provas que você tem. Então, se resguarda, tira foto de tudo. Foi lá no empreendimento, joga a foto. Agora a gente tem uma ferramenta maravilhosa e ao mesmo tempo infernal. Tira a foto. E assim, a gente quando fala dessas coisas, a gente não está querendo dizer todas as construtoras são horríveis, todas as construtoras cometem esses erros. Assim, a gente atende a muita gente, praticamente aí 20 mil unidades e não acontece toda hora, mas acontece. É nosso dever bastante, trazer mas não é sempre. os fatos e orientar, porque são fatos que de fato são desagradáveis para as pessoas conviverem. Do ponto de vista econômico, não há, e muitos juristas dizem isso, não há nenhuma política que seja tão boa quanto a política instituída pelo programa Minha Casa Minha Vida em 2007, né, pelo governo federal. Foi uma política muito interessante, ela de fato está reduzindo o déficit habitacional, ela de fato está tentando, né, Cumprir um papel trazer e social. cumprir um papel de interesse social para dar às pessoas as moradias dignas que elas precisam, só que isso tem algumas adequações, algumas situações que saem, né, do seu prisma etimológico ou do seu axioma, digamos assim, né, da sua finalidade social da lei. Então, assim, a gente quer aqui fazer esse parênteses que é importante o ramo de construção, a gente tem trabalho por causa disso. Então, a gente quer que isso, de fato, continue sendo fomentado. Só que algumas regras, algumas obrigações ou algumas liturgias que algumas construtoras realizam, elas não são tão adequadas na nossa visão e é por isso que você precisa ter um advogado ou uma administradora que seja competente e de alguma forma isenta para te orientar nesse sentido. E não precisa brigar, não precisa sair acionando. A gente consegue resolver uma série de situações dialogando com os agentes envolvidos e a gente consegue resolver muito bem. Falamos de síndico, obrigações contratuais, falamos também dos moradores. Vamos falar ainda hoje, a gente está fazendo um repasse histórico, né? Um apanhado histórico sobre a instituição, sobre a AGI e o que ela envolve. Nós vamos falar do papel do síndico, criminalmente falando, civilmente também, do Conselho Fiscal, mas só para fechar, na AGI também é colocada uma previsão. Essa previsão ela tem dois aspectos. Um, resguardar as obrigações do condomínio, que é um dever coletivo e é cogente, está na Convenção e está no Código Civil. Não posso deixar de cumprir. Só que eu não tenho, muitas vezes, um provisionamento que vai oxigenar isso. Ele está, de alguma forma, assim, eu preciso que você vá a São Paulo, doutor Felipe. Você precisa gastar aí uns 300 de gasolina, mas você só vai ter 100, dá seu jeito. E a previsão vem com R$100 para tu andar até São Paulo. E aí, como é que faz? Então, assim, quais são os aspectos que envolvem isso legais? O que a gente pode fazer para ajudar quem está nos ouvindo, caso ele tenha passado por isso, de alguma forma? Primeiro, ele precisa entender, né? Porque é o que mais a gente encontra dificuldade hoje nos condomínios, é que os condôminos entendam a necessidade de adequação da cota condominial.
porque muitas pessoas não sabem, não têm noção de quantas obrigações e responsabilidades um condomínio traz consigo. Então, a gente tenta primeiro passar para as pessoas, a gente sempre chama uma assembleia, convoca uma assembleia para que a gente consiga explicar para elas a necessidade daquilo e o que acontece caso a gente não consiga adequar essa cota condominial, né? Geralmente, nos condomínios Minha Casa e Minha Vida, as pessoas acham que elas simplesmente podem negar o aumento da cota condominial, mas elas não sabem que, quando a despesa é ordinária, que é obrigatório a instituição da cota extra para aquela despesa ordinária. Então, a gente sempre tenta explicar com muito carinho, muita atenção, porque é de extrema necessidade, né, que isso aconteça. Depois que a gente faz que a pessoa entenda, a gente sempre leva os orçamentos, né, de tudo aquilo que é necessário o condomínio fazer naquele período. Então, a gente, graças a Deus, nos nossos trabalhos, a gente consegue explicar, fazer com que as pessoas entendam, e através dos orçamentos. Pode ser uma obra emergencial, pode ser a verificação do sistema de incêndio, que geralmente manutenção, né, doutora? É um grande problema. É um grande problema que a gente tem enfrentado com os sistemas de incêndio dentro dos condomínios, porque na maioria deles não funciona e o síndico não tem nem a ciência disso. Então, a gente precisa fazer aquela manutenção ali preventiva e, na maioria das vezes, corretiva. Corretiva, verdade. E a gente explicando para os condôminos, eles conseguem entender e a gente consegue ir fazendo os serviços. Como um colega meu sempre diz, a gente vai fatiando o elefante aos poucos. Eu conheço o dono dessa frase. Eu acho que... É um baita elefante. É verdade. Tem e assim, que são enormes, né? O que me dá um pouco de tristeza é, assim, a má fé, né? Eu coloco entre aspas aqui, porque eu sei que o empresário, incorporador, o construtor, ela precisa vender, senão ela fica com o empreendimento parado. Então, ela não vai ter nem o objetivo social de promover a moradia e nem o objetivo lucrativo, que aos olhos deles, o maior de todos. Mas, quando você institui uma cota dessa monta, é como se você estivesse jogando para trás um trabalho que foi feito. Porque o condomínio, apesar de lindo que você tenha construído, alguns dias ou alguns anos depois ele não vai estar mais bonito, porque ele não tem suficiência. Então, a pessoa vai lá, publica, não, a cota não vai ser mais de R$200. Só que as obrigações não me comportam isso. Aí eu construí um apartamento de luxo e, com todo respeito, dá para alguém que ganha R$2.000 por mês. Ela não vai conseguir manter, né? Ela não vai conseguir pagar. Não é a realidade financeira. Fazer a manutenção daquele bem, né? E aí a gente volta... Desvalorização do bem, né? Porque não vai conseguir. Conflita, né? É de interesse social, mas não é possivelmente sociável. Exatamente. Aí eu bato na questão da natureza da incorporação. A incorporação tem a natureza de negócio jurídico e o Código Civil, no artigo 113, fala que o princípio da boa-fé é aplicado antes, durante e depois da fase depois do contrato celebrado. Então tem a fase pré-contratual, durante e pós-contratual. Se eu tenho que ter boa-fé, e quando eu digo boa-fé, eu digo a boa-fé objetiva, que são condutas de comportamento, probidade. Isso não é um dever de informação? Será que na AG eu não teria que falar assim, olha, eu tenho uma proposta de R$100. No entanto, vocês têm responsabilidades a arcar. Essa é a cota ideal. Será que isso mudaria o sistema econômico? Será que isso tiraria o lucro? Não. É uma previsão orçamentária real. Exato. Que não é passada naquele momento. Isso não vai impactar na minha empresa, que é a construtora, na lucratividade. Talvez isso me faça ganhar mais, né? Me faça vender mais. Mas não é o mundo ideal que a gente... Não coloca na cota condominial, mas o rol de manutenções está lá. Exatamente. Às vezes vem na convenção, conforme a NBR 5674, norma de desempenho, então tem que cumprir. Algumas convenções têm orientado até os condomínios a contratar uma empresa de engenharia obrigatoriamente, para dar a eles o suporte de manutenção. Sim. Vem uma convenção, um manual do síndico, dizendo lá de que forma tem que cumprir a manutenção. A manutenção tem que ser feita preservando a originalidade. Tá, mas quem é que vai fazer? Eu participei de uma perícia num condomínio e o perito virou para mim, que o funcionário era nosso terceirizado, e falou, qual é a formação do seu profissional?
porque ele queria saber se o cara tinha habilitação mínima para fazer aquilo que o condomínio estava alegando como sendo um serviço de qualidade feito dentro das regras da convenção. Você falou, doutora Bianca, uma coisa que parece besteira, e aí, por isso, a necessidade didática de explicar para as pessoas. Quando eu recebo um condomínio da AGI, tem um rol de manutenções a serem realizadas que não estão sendo previstas na previsão orçamentária, redundantemente falando. Por exemplo, o sistema de incêndio não funciona. Aquele teste lá que faz na AGI na hora de receber, um síndico que não está com o engenheiro, ele vai receber. Ele vai dizer que está ok. Sem ressalva. Mas se você faz um seguro, se ele, né, fizer o seguro obrigatório, que é uma norma cogente obrigatória, tem que fazer, beleza. Mas ele não sabe se o sistema de incêndio está funcionando, não está ativando automaticamente para fazer a propulsão da água para combater, ele não vai combater, ele vai ter o sinistro, ele não vai receber do seguro, porque ele não tem o teste ou o recebimento de um item adequado ao funcionamento. Então, assim, parece que tais assuntos que não são tão importantes para algumas pessoas, quando a gente vai falar na Assembleia, não só disso, do teste de estanqueidade do sistema de gás, do teste de hidrostático das mangueiras de incêndio, que tem que ser feito anualmente, de uma questão muito importante que é limpar os reservatórios de água a cada 6 meses também, para poder você fazer ali o controle da potabilidade da água, está sempre sendo renovada. Então, assim, tais coisas custam dinheiro e não, na maioria, 90% ou quase 100% dos que eu vi nas AGIs não estão previstos. E aí você tem que chegar numa assembleia posterior imediatamente e explicar para as pessoas que, dentro do orçamento familiar, aí entra de novo o impacto, o interesse é social, mas o diálogo vai aos poucos deixando de ser socializável. Parece que colocaram pessoas na minha frente que não compreendem, primeiro, a minha necessidade e possibilidade, trazendo o binômio lá do direito de família, né, de quem paga a pensão, necessidade e possibilidade. Você, condomínio, tem uma possibilidade de pagar e o condomínio tem uma necessidade de subsistir. Para onde a gente vai? E a gente fica tentando ponderar entre isso. E esse eixo é o maior eixo de complexidade que eu vejo nos condomínios em entrega, porque você começa a mexer no bolso das famílias, mexer no bolso dos pais de família. Eu tive uma reunião essa semana que a gente falou de alterar a cota em R$30, R$40. Para muita gente isso não é nada, mas para muita gente isso já é um impacto grande, né? Para quem ganha um salário e meio, 2 salários, e, né, a gente acaba tendo que lidar com isso, infelizmente. Tem pessoas que ficam até inadimplentes por causa desses R$40, porque não tem condições, né? Já está contadinho ali, cota e triste, financiamento. Cara, é até triste. Assembleias, a gente vê, pô, R$200 de cota, etc. Tá muito alto, que absurdo. Porque às vezes eu me assustava, caramba, mas R$200 para você. Tem condomínios que tem piscina e etc. Tem R$200 por ano. Mas quando a pessoa chega você no canto da assembleia e fala assim, irmão, o meu financiamento é 130. Aí tu, caramba, realmente, ele vai pagar mais caro na cota do que no financiamento do imóvel. Só que é uma necessidade, não tem jeito. A gente não pode deixar. É um problema, mas que ele precisa ser provisionado antes. Se eu deixar o tempo inteiro, né, como a gente teve o exemplo de um condomínio cliente nosso, a gente recebeu a ligação da suposta síndica, né? Olha, o meu condomínio está mais de 10 anos sem reajuste de cota. Isso foi surreal. Não, quando aí você AGI, para, tu olha, que isso, cara? Sem assembleia. Como? Não, a gente está falando de AGI. E aqueles condomínios antigos, né? Que a gente pega no caminhar. Exato. E aí a gente está acostumado ali com condôminos que já não tem reajuste há mais de 5, 10, 15 anos. Sem assembleia. Exato, sem e a assembleia. inadimplência quase, eu não sei, estourando. Eu não sei como aquele condomínio consegue sobreviver. Conseguia, né? Porque agora ele está sobrevivendo. Agora está sobrevivendo. Inclusive, nenhuma inadimplência à época, né, foi judicializada. Então, exato, assim, ainda tem essa teve questão. Teve omissão ali, naquele caso, né, do síndico, de não judicializar, porque a cota condominial é obrigatória. Exatamente. Né, doutor? Ainda tem todas essas questões. É porque a gente começou com a AGI. Mas quando a gente já pega um condomínio com, digamos assim, quando falo vícios, né, que já estão acostumados com uma maneira, não havendo reajuste por anos, nossa, é muito complicado explicar. E pode falar. Eu ia falar que nós já pincelamos minimamente sobre os assuntos dos condomínios e como é importante que um condomínio ele tenha uma equipe, né, que ela consiga trabalhar
de forma justa e honesta, principalmente, querendo realmente a saúde financeira daquele local, daquele condomínio. Nós falamos sobre vários aspectos de vários profissionais diferentes, como é importante que vocês saibam escolher o profissional correto para alimentar a saúde financeira, para deixar o seu condomínio saudável, como uma boa administradora, uma boa equipe jurídica, também uma boa equipe de engenharia, que é muito importante, porque a equipe de engenharia também ajuda tanto o jurídico quanto a administradora. Então, é muito importante, pelo pouco que a gente falou, acredito que já deu para que vocês entendam que é necessário uma boa equipe trabalhando dentro do condomínio. Todas essas dificuldades que a gente está relatando sob o ponto de vista de uma gestão ética e honesta. Isso. Porque se o cara que senta e assina não for, aí, cara, eu não sei Aí nem dá o que ruim. dizer. Acho que É um a bom gente vai precisar. síndico também. A gente vai precisar de muito mais podcasts, né? Com Trazendo certeza. pastores, padres e psicólogos Todas as religiões. para definir esses caras do jeito que eles muitas vezes tomam posse de um cargo sem levar em consideração que eles estão tomando conta de vidas também. Seríssimo. E assim, posso falar pelo nosso trabalho, porque a gente se conhece, a gente não tem a adoção de multa rescisória nos contratos. Então, Jamais. ou a gente trabalha bem ou a gente sai. Exatamente. Então, isso deixa, de alguma forma, os clientes muito satisfeitos ou, de alguma forma, enxergam na gente critérios de boa-fé. Pô, os caras, né, deixam um contrato mais soft, então eu fico mais tranquilo para lidar com eles. Nesse prisma ainda, né, a gente vai falar numa próxima etapa, num próximo podcast, mas nesse prisma ainda tem uma seguinte situação. Quando a gente vai para a AGI também, falando de previsão orçamentária, desse dilema entre o orçamento familiar proposto, o parcelamento e a cota, a gente lembra que em março de 2009 o governo instituiu o programa Minha Casa Minha Vida. Nessa instituição, o governo enxergou, obviamente, o crescimento da densidade demográfica populacional. É muita gente, pouca moradia, e o governo não tem capacidade de fazer com que haja uma absorção disso, uma resolução. Então, abriu, de alguma forma, através do programa Minha Casa Minha Vida, a possibilidade de construtoras no país de se agregarem através de cadastros, né, junto às prefeituras municipais, para que elas informem, olha, eu tenho aqui uma densidade populacional sem habitabilidade, sem dignidade de moradia. Se cadastra nos sites do governo, o governo então institui para aquela região lá construtoras que concorram à aquisição de terrenos e ao fomento de construções. E a gente lembra que a habitação, e a gente está falando de várias formas de lidar indignamente com a moradia ou com o morador, mas a intenção da lei, né, é de subsidiar com verba federal e através de bancos, né, empresas federais, empresas públicas também, que isso seja de alguma forma resolvido, com o seguinte fim, né, entendendo que isso é um direito humano universal, entendendo que essa questão carrega consigo a necessidade de garantir às pessoas a segurança da posse, a disponibilidade de serviços, de infraestrutura, de equipamento público e de uma coisa que a gente vai falar no próximo programa, que é a habitabilidade. Não adianta a gente simplesmente construir um imóvel distante de tudo e de todos, cheio de problemas, né, com falta de gestão, com falta de clareza, muitas vezes vendendo, né, para pessoas que não estão preparadas para morar conjuntamente ou, né, num terreno, digamos assim, de direitos que são divididos, né, em obrigações e em direitos também. Então, assim, hoje a gente tem não só uma performance boa e agradável no sentido de ver que a economia é um fator imobiliário de construção civil importantíssimo para a economia, mas ele traz consigo uma série de problemas que não estão sendo tratados ou por profissionais ou pela própria legislação. Então, diante disso, para mim, um dos piores problemas é a previsão orçamentária não adequada e os profissionais ou moradores que se aventuram muitas vezes numa gestão sem compreender o que delas vai acontecer. E a gente tem um exemplo disso. Um exemplo de um cliente que a síndica, ao assumir, ela revelou que não aumentava a cota há muito tempo. E muitas vezes isso é tratado politicamente, né? Que maravilha, estamos na AGO, Síndico bom. não vamos aumentar, a cota. não vamos aumentar, show de bola, está reeleito. Não vamos aumentar, está reeleito. Não vamos aumentar. Tem medo A de conta perder tá reeleito. e reajustar. Mas aí, quando a gente, através do Alex, que está aqui nos bastidores, né, nos assistindo,
entrou lá na Receita Federal e começou a vasculhar, Procuradoria, Receita e tal. Quando olhou, Não tem reajuste. 490 mil de dívida de INSS, 170 mil de dívida trabalhista. E aí? Então, o condômino é partícipe, né, do não aumento, do êxito, mas também é partícipe da Mas o condômino da não tinha dívida. ideia Não de tem. que tinha essas questões. Muitas das vezes o condômino ele não sabe como funciona o condomínio, nessa forma financeira e das obrigações que o condomínio ele tem, né? A responsabilização do síndico e tudo mais. Então, para ele não aumentando a cota condominial, muitos deles, tá? Não estou falando que não vamos generalizar. Não aumentando tá ótimo. Eu fui na Assembleia e não teve aumento de cota condominial. Para mim tá perfeito. Mas quando foram, né, pesquisar sobre as questões CNPJ do condomínio, foram encontrados diversos débitos, tá? E o condomínio hoje está numa situação difícil, a gente está tentando ali caminhar junto ao condomínio, a gente acredita com fé que vamos conseguir, mas para mudar a cabeça de condôminos, que há 10, 15 anos não tinha reajuste, é bem difícil, né? Exatamente. E no ramo jurídico, assim, tem um termo que ele está muito em alta, que é a visão econômica do direito, né? Então, por mais da gente gostar do litígio, porque tem até o proveito econômico de honorários de sucumbência, processos, etc., e tem os nossos honorários, né? A gente também tem que visar o condomínio e as decisões que a gente toma juridicamente do aspecto do ponto de vista do aspecto econômico. Então, olha, politicamente você não vai aumentar a cota, você vai ficar com o mesmo valor aqui daqui a 1, 2, 3 anos, só que isso te dá um reflexo jurídico futuro que é desprezível, né? Você pega lá, ela não reajustou a cota há 10 anos, ela chegou a $500 mil de dívida, como que rateia? Né? Como é que eu vou ratear todas essas despesas? Então, A pessoa que está acostumada a conviver nesse condomínio acha que a atual gestão é que está errada, porque quer reajustar para pagar um débito da gestão anterior. Então, assim, aquelas pessoas já estão adaptadas àquela realidade que elas não conheciam, né? Que não conheciam esses débitos. E a gente está tratando de sonho, né? Do Exatamente. sonho da casa própria, a gente não pode esquecer disso. Tem componente emocional envolvido. Exatamente. E é muito bom quando a gente chega num condomínio e encontra um condomínio. Não que eu gostaria de receber somente condomínios com problemas, tá? Deixando bem claro. A maioria das vezes é Mas assim. quando a gente entra num Salário tem que ser condomínio suado. É sempre assim. e a gente maioria. consegue recuperar ele, é muito bom. É gratificante. Como as pessoas elas te tratam, o O afeto, reconhecimento. né? Muito obrigada. condôminos, né, Muito também. obrigada porque vocês conseguiram e é o meu sonho. Eu já estava pensando em vender, eu não sabia o que eu ia fazer. Não, e a desvalorização da unidade É. da pessoa, né? Anteriormente, estava fazendo uma pesquisa ali, né, naquela área, e a unidade, o apartamento da pessoa estava bem desvalorizado por conta do condomínio ser daquela maneira. Sim. E hoje, graças a Deus, né, Nossa. com esse trabalho, o apartamento já deu uma melhorada, o condomínio, a área comum, já deu uma melhorada. Então, valoriza também o imóvel Isso. da pessoa, né? A gratidão Eu- das pessoas também é uma forma de honorários pra gente. Com Sim, certeza, claro, com claro. É muito certeza. importante. Eu ia falar, não puxando sardinha para nossa área, mas a gente precisa Pode falar puxar. um pouquinho. Justamente assim, quando a gente oferece os nossos serviços, você que está ouvindo, se já teve alguma proposta, síndico, ou subsíndico, ou do conselho, ou faz parte ali da administração do condomínio, a gente faz uma proposta de assessoria jurídica e o contencioso, né, que é a briga. A gente, na verdade, tem mais interesse na assessoria jurídica. Por quê? A gente faz uma advocacia preventiva. A advocacia, ela não é resolutiva, salvo alguns casos. Você não recebe um processo, você não esconde o processo. A lei é uma só. Vai depender da interpretação do juiz, das provas, da sua argumentação. Mas você não tem muitas provas. Está ali consolidado que houve um dano, ou você vai reparar, estou dizendo no caso de responsabilidade civil, ou, meu amigo, você vai sofrer execução. Então, o que é o objetivo da gente, GML Advocacia? A gente ajuda você a tomar decisões. A gente ajuda você a enxergar lá na frente. Quando você liga para a gente e pergunta, doutor Filipe, eu preciso tirar uma dúvida minha. A gente vai te dar as 4 possibilidades ou 5 que aquela decisão vai te dar. Olha, qual que você acha mais viável? E eu acho mais viável A, B ou C, levando em consideração a nossa experiência. Mas
o arcabouço que a gente vai te dar de opções jurídicas, e a gente não é aquele advogado chato, né, Bia, né, Aline? É verdade. De, não pode. Não pode. E Não ponto. te dá Nem opções, tem ponto. né? conversa. Não pode. A gente explica, olha, se você tomar essa decisão, Isso. tem um entendimento jurisprudencial dessa forma, mas a jurisprudência ela não tem caráter vinculativo, a gente vai buscar um julgado no STJ, e assim vai vendo, a doutrina fala de uma forma ou outra. Então, o que a gente faz é ajudar você preceder o problema. A assessoria A gente preventiva, né? chega para você e fala assim, olha, pode acontecer 8 problemas. Qual deles é o menor? Porque às vezes qualquer decisão que você vai tomar vai gerar um problema, um reflexo. Então, qual que você vai tomar? Eu te aconselho essa aqui que você resolve melhor. Então, a advocacia ela é isso. Ela não é só, agora que eu recebi o processo, já tomei todas as decisões, vou procurar um advogado. Não. Procura antes. Foi o que eu falei do contrato. Verdade. Procura a gente, que é o melhor. Ou Fala com o primo, não. outro advogado. Com especialidade na área. Com claro, especialidade na área. Mas É sempre verdade. bom a assessoria Procura um preventiva, advogado. né? Impede também. Impede muitas brigas judiciais. Né? Exatamente. O cara sabe se vender, hein? Vou perder a oportunidade? A gente já está chegando para o final, né, do nosso primeiro episódio, mas é fato que, embora a gente tenha, óbvio, né, do ponto de vista geral, muito sucesso, a construção civil está indo de vento em popa, ela tem atendido muitos sonhos, realizado muitos sonhos, mas a gente não pode deixar de observar que existem muitas coisas a serem tratadas do ponto de vista da legislação, da performance do síndico com relação às suas obrigações, do morador ter ciência do que significa aquele aumento, que muitas vezes ele não está preparado e a gente fica sem chão e sem saber como lidar com isso muitas vezes, porque você está lidando com uma pessoa que de fato não estava preparada. E aí, se a gente olhar a lógica econômica da coisa a partir de 2009, a gente vê que o governo ele delegou para a iniciativa privada as construções e o empresário ele tem uma finalidade lucrativa. Só que a lei, né, ou seja, o sentido que o governo dá à legislação é um sentido que deve ter, de alguma forma, uma finalidade, um amparo social, de interesse social. Mas eu deleguei para uma pessoa jurídica privada que tem um interesse lucrativo e muitas vezes isso se conflita. Se conflita de que maneira? Ele vai proporcionar a compra de terrenos mais segregados, né, dos grandes centros, que são mais baratos, e vai aumentar a sua margem. Ele vai proporcionar muitas vezes uma solução de engenharia e arquitetura que não é tão aprazível assim, para baratear também de alguma forma, e vai também de alguma maneira não explorar uma qualidade construtiva tão atraente. Isso aí a gente vai falar mais especificamente a partir das vistorias, dos vícios, no próximo episódio. Então, o que eu quero dizer também é que esses profissionais, né, aqui presentes, outros que virão, empresas administradoras, eles precisam, de alguma forma, consolidar e trabalhar, né? Eu acho que muitas pessoas estão do lado de trás da mesa, esperando as coisas acontecerem, funcionando como office boys de luxo, sem, de fato, proporcionar soluções. Um exemplo de solução que a gente proporcionou para um condomínio de 780 unidades. O condomínio tinha uma ação de vícios, né? A gente vai falar disso no próximo, mas só para você ter ideia do quanto o seu gesto profissional e gerencial pode trazer de benefício para um cliente, que não esperava por isso. Recebeu uma proposta de 150 mil, né, de uma conciliação, digamos assim, já ainda em processo, mas tentaram conciliar 150 mil. A gente enxergou que não era razoável, fizemos uma contraproposta, perguntaram baseado em quê, a gente disse, tá, vamos basear. Contratamos um engenheiro, convencemos o síndico a isso, que ele não queria, contratamos um engenheiro, custou R$6 mil o laudo, ele traduziu a petição inicial para valores em reais sobre o que custaria reformar tudo aquilo que eu aleguei que estava ruim. Uma tabela de custos. Uma tabela de custos, né, que os engenheiros chamam de planilha IMOP. E aí, quando a gente olhou o valor, 3 milhões e meio, a gente mandou para a construtora. Ela queria pagar os 400, a gente, 800, e acabou 8 meses depois chegando a R$1 milhão praticamente. Então, assim, a gente falou de praticamente um aumento de 9 vezes, 10 vezes o valor inicial proposto. Exatamente. Que um amador, que um descompromissado, certamente ou fatalmente aceitaria. E isso a gente só aceitou essa proposta de R$1 milhão porque o condomínio não tinha comprovante de manutenção.
Então, se tivesse, é mais uma melhoraria, né? importância e mais uma dica para vocês, que se a gente tivesse o comprovante das manutenções feitas naquele condomínio durante aquele período, nós não aceitaríamos essa proposta e tentaríamos Maior. realmente aquilo que estava proposto na planilha que o engenheiro entregou para o jurídico. Não só os comprovantes, né? Se ele tivesse manutenção feita, porque É. a necessidade era tão grande que ou você aceita isso ou você aguarda Justamente. 5, 6, Mas É. é bom não sei falar quantos anos comprovante, mais, é. porque senão o condomínio contrata uma pessoa que não tem a experiência, Exatamente. mas está lá feita a manutenção e a gente não tem como comprovar. Você fez manutenção? Fiz. Cadê? Eu tô Mas dizendo... quem Ué, fez? Foi tem o que ter? porteiro que Nesse fez. caso, né? eu que tô falando do aspecto visual mesmo. Sim, Era tão, tava tão ruim Tava mesmo. que não tinha mais condição de esperar. Então, não só por esse aspecto, a gente tem outro exemplo de que foi possível esperar. Não, a proposta é aguardar um excelente, pouco. mas aguarda porque Isso. não cabe, né? Não tem Cada essa caso, necessidade. Cada condomínio é um caso, né? Então, eu vou agora agradecer a vocês, pedir que vocês, né, tendo desejo, façam suas considerações finais. Nós estamos chegando ao final desse primeiro episódio. Nós vamos tratar de vários desses temas novamente, mas de uma forma mais específica, mais dissecada. Fizemos um panorama aqui hoje geral sobre o que a gente se propõe a fazer, né, sobre quem a gente se propõe a trazer também no podcast Papo de Condomínio. Então, doutora Aline, se quiser, fica à vontade, fazendo suas considerações finais. Dá o seu número para que a gente vote em você. Então, vou voltar, né? 22. Maluco. Agradecer, é claro, o convite do Grupo Aliança, tá? Foi maravilhoso, mas a gente tem muita coisa para falar, hein? A gente nem começou, para dizer a verdade. Verdade. Ainda vamos conversar com os condôminos futuramente sobre todas as questões que acontecem aí, que vocês acham que a gente não sabe, mas a gente sabe, e a gente vai mostrar para vocês como é a forma correta de lidar com essas situações, tá? A gente agradece a atenção de vocês e não deixem de assistir os próximos podcasts. Eu também agradeço, foi muito interessante, foi muito legal, né? Uma nova experiência, eu nunca tinha participado de um podcast. Estou muito feliz de estar aqui e espero que você tenha ficado com um gostinho de quero mais, para que você possa continuar assistindo os outros episódios, inclusive os que a gente vai participar futuramente. Já estou exigindo aqui novos convites. Obrigatório. Muito obrigada. Eu também só queria agradecer a oportunidade e também dizer que quando a gente se propôs a trabalhar no ramo, né, a gente viu que era condomínio é multidisciplinar, né? Ele não é só o Código Civil, é Código de Defesa do Consumidor, Direito Trabalhista, Previdenciário, mas a gente procurou estender os tentáculos fazendo uma especialidade cada para que a gente possa atender da melhor forma possível. Então, não deixem de assistir os podcasts. Eu acho que aqui a gente também está fazendo um papel social no sentido de que a gente não pode propor norma, mas a gente pode informar as pessoas. Então aqui é um canal de informação, é para você saber o que está fazendo, saber o que está acontecendo e saber a medida que vai tomar. Obrigado. Exatamente. Show de bola. Então, condôminos, amigos que estão nos assistindo, muito obrigado pela sua presença. Sigam-nos nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube também. E se tiverem, né, algum interesse de algum assunto específico, podem mandar no nosso e-mail que vai aparecer na sua tela, que a gente vai tratar disso também nos próximos programas, tá bom? Agradeço a vocês pela participação, pela interação, por ter nos assistido e até breve. Um grande abraço. Grande Tchau. abraço. Tchau, tchau.